Olá pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha, para quem não me conhece, eu sou consultor de negócios, empresário e também atuo na área privada com vínculo em empresas privadas. Uma das empresas que eu atuo, eu comecei a trabalhar alguns anos atrás, recebi esse desafio de trabalhar num ramo que eu ainda não conhecia, que é o ramo de locação de imóveis, ok? E nesse ramo eu tive que estudar a lei do inquilinato, até fiz o curso de corretor de imóveis para entender melhor essa área e aprendi muitas coisas e também consegui melhorar alguns processos da empresa onde eu tenho um contrato. E, e um dos, e uma das melhorias que nós conseguimos implementar foi mais segurança nos contratos de locação. Um deles, que é o carro-chefe da empresa, é o contrato de locação sem garantia, ou seja, sem fiador e sem caução, que a legislação permite sem problema nenhum. Nessa modalidade, é claro, o inquilino tem uma diferença com relação ao pagamento do aluguel. É na modalidade antecipada, então ele paga para morar. No nosso caso, o contrato de locação, a locação vence sempre no dia primeiro, a gente dá um prazo para o inquilino pagar ali até o dia 8 de cada mês, mas ele está pagando o mês que ele vai morar. Então, uma das diferenças no contrato de locação sem garantia é o pagamento do aluguel antecipado. Mas locação sem garantia, sem um fiador, sem caução, não é? É seguro? Olha, segurança 100% você nunca vai ter. A segurança 100% seria a pessoa pagar o aluguel do período todo de locação e sair na data que o contrato termina. Isso seria a garantia máxima, mas isso raramente vai acontecer, até porque quando finaliza o contrato, se o locatário não quiser sair do imóvel, ele não sai, você vai ter que retirar ele com medidas judiciais. Então, o contrato sem garantia, ele tem essa particularidade, ele paga antecipado e a garantia não existe, ou seja, não existe um fiador e não existe caução, um depósito de valor antecipado. Mas a garantia também, ela é uma situação que não traz um retorno imediato de segurança ao imóvel. Para você executar a garantia do fiador, você tem que acionar a justiça. E a caução te garante ali geralmente 3 meses. Então, a inadimplência muitas vezes passa de 3 meses. Então, se o locatário não cumprir com essas obrigações, fatalmente a sua discussão com relação àquele contrato vai acabar na justiça. Então, estando sem garantia ou com garantia, o que vai contar mais segurança na locação, na afirmação do contrato, na relação contratual, é o perfil do seu locatário. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa e fui para esse novo ramo, né, que eu não conhecia totalmente, eu fui tentar melhorar essa relação com relação às contratações, melhorar o perfil dos inquilinos. E aí a empresa já tinha a modalidade de locação sem garantia, mas o que ela analisava simplesmente era o extrato bancário da pessoa e consultava a SPC e Serasa, não é? Então eu fiz algumas melhorias que trouxeram alguns resultados, inclusive para cobrança, né? No caso da inadimplência. Isso reduziu muito o índice de inadimplência e o percentual de ocupação dos imóveis, tá? Então, eu faço algumas consultas, além de analisar apenas o extrato bancário do locatário. E não só o extrato bancário, quando ele tem vínculo empregatício, você analisa o contra-cheque também. Então, nós definimos algumas regras para o locatário sem garantia. Primeiro, ele tem que ter uma renda de 3 vezes o custo da locação, aluguel, IPTU e condomínio. Ponto. Então, ele comprovando essa renda, a gente analisa os outros passos, não é? E se ele tiver vínculo empregatício, eu vou ligar na empresa onde ele trabalha e vou verificar se ele tem vínculo realmente, tá? Mas eu tenho outras formas de verificar esses vínculos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui
as outras formas que eu verifico, tanto o vínculo com relação também, não só o vínculo empregatício, mas como também a restrições, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha tela aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui, ó, com relação a vínculos empregatícios. Primeiro, nós estamos em 2021, né? A pessoa me entrega lá um contra-cheque que já trabalha na empresa há mais de um ano, há mais de 2 anos, então eu já verifico se consta realmente essa empresa no vínculo do trabalhador lá na RAIS. Está aqui, ó. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Todo trabalhador tem os seus vínculos registrados, né? Então, esse aqui, o último ano é 2019. Daqui a pouco já fica disponível o 2020. Ou seja, eu entro aqui, boto o PIS do trabalhador. Está aqui o PIS. E vai me aparecer os vínculos que ele teve. Então, esse aqui é o meu PIS. Está aqui os meus vínculos de 2018, 2019, ok? Então, isso é uma das formas de confirmar se a pessoa realmente tem vínculo empregatício naquela empresa. É claro, é evidente que eu não vou firmar o contrato de locação sem garantia com alguém que começou a trabalhar numa empresa, salvo se ele saiu de uma e já entrou na outra. Isso acontece. Então, eu vou verificar essa mudança de emprego dele. Saiu, pediu demissão de uma empresa e foi para uma oportunidade melhor. Quanto tempo ele trabalhou nessa empresa anterior? Então, eu vou verificar o perfil dele no mercado, se é um perfil estável, tá? Outra análise que a gente pode fazer com relação a vínculo empregatício, se eu fechar essas telas aqui, é a questão do seguro-desemprego. Se a pessoa está trabalhando, dificilmente ela pediu o seguro-desemprego recentemente. Então, você tem aqui, ó, o site do empregador web, onde você simplesmente com o PIS da pessoa, você consulta se ela pediu seguro-desemprego. Então, por aqui eu consigo verificar se a pessoa pediu seguro-desemprego agora ou no último ano. Então, você consegue verificar os períodos que ela ficou desempregada, teoricamente. Então, isso é uma das formas de você verificar também, confirmar também aquele vínculo do contra-cheque que ela apresentou. Então, com relação a emprego, você confirma na empresa, você liga na empresa onde a pessoa trabalha, você consulta a RAIS, não é? Que aí você consegue ver a partir do ano anterior ou 2 anos atrás, a depender do período que você está olhando, se ela realmente estava na empresa, e o seguro-desemprego, se ela pediu o seguro-desemprego recentemente. E aí você tem uma outra consulta que você pode fazer simplesmente no Google. Você bota o nome completo da pessoa e dá uma pesquisada. Vê se tem alguma informação lá que não seja interessante para essa relação contratual. Outra análise que eu aprendi a fazer foi a análise da questão de ações judiciais envolvendo o trabalhador. O trabalhador não, desculpe, o locatário. Então eu clico aqui, ó, que é o site do TJ, aqui do Distrito Federal, que é a minha região, mas você faz essa consulta hoje em qualquer tribunal de qualquer estado. Então ele tem ali pelo CPF, você pode consultar. Então eu entro aqui, ó, primeira instância, verifico principalmente se a pessoa tem, deixa eu pegar um CPF aqui de simulação, que não existe, não é? Então você verifica se a pessoa tem alguma ação, principalmente de despejo, né, ou de cobrança de aluguéis, que aí já deixa de ser interessante para a sua locação. Então vem aqui, ó, consulto. Não existem processos, beleza. Aqui eu posso consultar também, ó. Eu vi aqui na tela inicial, eu tenho também a segunda instância. Então você tem aqui consultas que você consegue verificar se alguém está acionando esse locatário ou esse interessado em ser locatário do seu imóvel, se alguém está acionando ele judicialmente por dívidas. E aí vem a outra consulta, que é com relação a perfil financeiro, né? Se ele tem dívidas e tudo mais. Então, você tem um serviço do Serasa, que o próprio Serasa te oferece, você pode se cadastrar lá. Eu, particularmente, já tive problemas com o Serasa, inclusive num processo pré-pago do Serasa,
a empresa colocou crédito e eu não consegui usar esse crédito, não consegui receber o dinheiro de volta e eu abandonei o Serasa. Eu uso um outro site que é um vendedor de serviços do próprio Serasa, que é excelente, me atende totalmente. Inclusive, nesse site, eu inclusive negativo as pessoas que eu tenho inadimplência. Então, a pessoa entrou em inadimplência por mais de 30 dias, eu já incluo o nome dela no Serasa. Então, vou mostrar para vocês o site que eu uso aqui já há alguns anos. Inclusive, usava em outras empresas, para outros negócios, e eu trouxe para essa empresa onde eu trabalho, onde eu faço a gestão nessa parte de locações. É o site CC Fácil, tá? ccfácil.com.br. Ele é prestador de serviço do Serasa. Então aqui eu tenho a minha conta, eu entro aqui e faço as consultas. Clico aqui, faço as consultas, ó. Eu tenho que botar um crédito, ele já me mostra aqui quanto eu tenho na conta, e eu faço aqui as minhas consultas. Posso fazer uma consulta geral, que aparece aqui tudo, inclusive score do locatário interessado, ou posso fazer uma consulta simples, que me traz cheques de pendência, ou cheque pendência de protestos. Eu posso fazer a consulta que eu quiser, inclusive aparece se ele é sócio de empresas, aí você pode consultar a empresa que ele é sócio, então você pode fazer uma consulta geral da parte financeira dele. Esse site aqui é muito bom, ele gera um relatório, manda no seu e-mail, é bem seguro, já uso ele há muitos anos. E outra consulta que você pode fazer é nos cartórios. Existe um site aqui, ó, de consulta gratuita com relação a protestos em cartórios. Então você bota o CPF do interessado aqui, ó, faz essa consulta e aparece se existe alguma restrição registrada. E aqui você pode solicitar, ó, aqui essa consulta retroativa aos últimos 5 anos. Se você quiser solicitar mais, você clica aqui, aí você vai pagar por uma consulta mais abrangente. Então, analisado o perfil, fica mais fácil de você saber se aquela pessoa tem um perfil que te interessa para a locação. A locação sem garantia, ela tem uma diferença comercial para a locação com garantias, tá? Locar com garantia é mais complicado, porque o locatário, ele vai depender, se for locar com fiador, que tem muitas imobiliárias, principalmente, que só tem fiador como opção, você, como locatário, você tem que envolver terceiros na sua locação. Isso já restringe bastante o seu público. A pessoa, o locatário, pode até ter um perfil financeiro excelente, mas a imobiliária quer que ele junte outra pessoa para garantir essa locação. Isso restringe bastante o seu público de locatários, o seu público de atuação, as pessoas que vão se interessar no seu imóvel. Aí você tem formas de caução nos escritórios de imobiliárias, das imobiliárias, que muitas vezes não são essa caução simples de pagar, de depositar três aluguéis, né? Ou 3 despesas de locação, aluguel, IPTU e condomínio. Eles querem que a pessoa pague título de capitalização, que são 10 vezes a locação, que pague aí seguro garantia, né? Seguro fiança lá, que seguro garantia de locação, que a pessoa paga todo ano 3 aluguéis. Então, é um custo mais alto para a locação e isso restringe muito o seu público. Então, a locação de garantia, comercialmente, ela é mais fácil. Ela atrai mais as pessoas com bons perfis. Servidores públicos que têm renda garantida, empresários, que aí lá na movimentação financeira você vai ver que ele tem uma excelente movimentação financeira, não tem restrições financeiras e assim por diante. E qual o detalhe? Qual o detalhe para você diminuir a sua inadimplência, para você diminuir o seu risco? Então vamos lá, algumas dicas. Primeiro, contratos de locação de 12 meses, tá? Então o seu período diminui, tá? Então você locou, se a pessoa tiver algum problema ali, no final dos 12 meses, fica mais fácil você fazer a desocupação da pessoa. Mesmo antes, você já pode acionar judicialmente, mas um contrato de 12 meses e renovável a cada 12 é mais seguro. Outra questão importante, as pessoas, os locadores de imóveis, muitas vezes não sabem, tá? Mas eles podem acionar a justiça especial para fazer suas cobranças. Eles não precisam necessariamente
eles não precisam necessariamente, o locador não precisa necessariamente de um advogado para fazer cobrança de aluguéis. O contrato de locação que você tem com o inquilino, com o locatário, ele é um título, certo? E ele serve para você fazer cobrança extrajudicial. Então, o ideal é que você faça essas cobranças de aluguel com o inquilino por títulos que sirvam para ser questionados na justiça, ser cobrados na justiça. O ideal é que você emita boletos para os seus inquilinos, tá? Na sua conta bancária, o seu banco tem essa opção de você emitir boleto. Então você manda um boleto todo mês para o seu inquilino, isso facilita na sua cobrança. Então você pode acionar, se você for uma pessoa física, você pode acionar a justiça especial, juizado especial, sem advogado e fazer essa cobrança. Eu, nos contratos em que eu faço a gestão, lá onde eu sou contratado e sou responsável por essa área comercial, passou de 30 dias, eu já coloco a restrição no Serasa, já registro no Serasa lá naquele CC Fácil. Passou de 90 dias de débito, eu já entro com a ação judicial com penhora de bens e tudo mais. Essa ação de cobrança de título extrajudicial, que não tem audiência, o juiz já dá o prazo para a pessoa pagar, né? Ele dá lá 48 horas para a pessoa pagar ou parcelar a dívida em seis meses, em 6 parcelas. Então, não há audiência, você dá a entrada e já cobra. Ah, mas você espera 3 meses. Se você quiser, você pode fazer já no mês seguinte. O cara está te devendo 30 dias de aluguel, você já pode pegar aquele boleto que venceu há 30 dias e já dá entrada na ação judicial de cobrança. É muito simples. E agora, na pandemia, você está fazendo isso pela internet, fazendo por e-mail, inclusive. Então, você já pode dar entrada nessa ação judicial que não te gera custo nenhum, você não precisa de advogado. Se for pessoa jurídica, se for empresa, a empresa ela pode se enquadrar como micro e pequena empresa, isso ela tem que juntar uma declaração lá na junta comercial, isso é simples também, é uma declaração simples, que é micro e pequena empresa, ela tem que ter um faturamento até 4.800.000 por ano, ela junta essa declaração, na certidão dela da junta sai que ela é micro e pequena empresa e ela pode usar o mesmo serviço. É o que eu faço na empresa onde eu sou gestor desses contratos. Então, eu entro com a ação judicial de cobrança, de execução de título, e é rapidinho, a pessoa já é notificada lá com o tempo, e quando ela recebe essa notificação, a pessoa já entra numa situação de que ou ela tem dinheiro para pagar o débito e botar a coisa em dia, ou ela chama a minha empresa para negociar, ou ela já se prepara para desocupar. Toda vez que você envolve justiça no meio, você já tem uma facilidade de resolução do problema. Porque quando a pessoa recebe a notificação da ação judicial com prazo para pagar e que ele informa que vão ser penhorados bens e contas bancárias, rapidinho a pessoa se movimenta. Claro que você tem uma ou outra pessoa que você vai ter que fazer o despejo. E o despejo na justiça especial, você também pode fazer sem advogado. Existe o despejo para uso próprio. E aí você tem que separar as coisas. Você entra com uma ação de cobrança do título, dos títulos que a pessoa te deve, certo? E outra você entra com uma ação de despejo para uso próprio. Você pode dizer que você, locador, quer que a pessoa saia do imóvel para uso próprio. Ponto. E o próprio juiz, na hora que ele consulta lá, que ele vai julgar a ação, geralmente ele já vê que já existe uma ação cobrando os débitos, tá? Então, na ação de uso próprio, você como pessoa física ou como micro e pequena empresa, você pode solicitar a desocupação da pessoa que você vai usar o imóvel. Você não precisa justificar o porquê, tá? Para isso, eu tenho as petições prontas. Eu pedi para uma advogada que trabalhava na minha empresa particular, que fizesse as petições para mim, modelo. E eu uso ela já há mais de 3 anos e todas elas me dão resultado. Vou mostrar elas para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. A petição que é para cobrança judicial. Essa petição aqui, ó, que eu tenho um modelo para cobrança, ó.
ação de execução fundada em título extrajudicial. E aqui ele fala da locação do imóvel, celebrar o contrato de locação. Então, a parte exequente, que é o locador, no meu caso aqui pessoa jurídica, mas você pode ser pessoa física, sem problema nenhum, só mudar o texto. E o locatário, ok? Daqui eu boto as informações, boto os títulos que estão pendentes, só transcrevo aqui os títulos que estão pendentes. Aqui ele já vem com um padrão, ó, 3 dias para ser pago, isso aqui é o que você pede. E aqui vem tudo que é de praxe. E aqui você bota um valor à causa, geralmente você soma tudo que a pessoa está te devendo, bota no valor da causa, coloca aqui, ó, a data e o local e assina. E aqui vem as orientações que a minha advogada colocou, dos documentos que eu tenho que juntar. E uma questão importante, lá no tribunal, na Justiça Especial, se você não tiver a petição pronta, você vai ter que ter uma senha para o pessoal lá do tribunal fazer esse processo para você. Com a petição pronta, você já chega lá e dá entrada, você não precisa ficar esperando mais nada. Só chega lá e distribui, que chama. E aqui, ó, quando você coloca a classe do processo, isso facilita mais ainda, que você já chega lá, ele vê que está tudo pronto, só te dá a senha para você poder fazer o ajuizamento da ação. Agora, no período de pandemia, tudo isso está sendo feito via o e-mail, pelo menos aqui no Distrito Federal. Então, você tem um e-mail padrão onde você manda peticionar a ação, você vai juntar aí os documentos, contratos, tudo que está lá naquela lista aqui nas orientações, e ele já te responde com o registro da ação, inclusive te dando o número do processo. Então, esse aqui, ó, é ação judicial de cobrança de título. Pronto, e ele já vai penhorar os bens, vai lá, o oficial de justiça vai lá notificar a pessoa e tudo mais. Essa aqui é a ação de cobrança dos títulos que estão em andamento, que estão pendentes, desculpa. E aqui eu tenho a ação, ó, de despejo para uso próprio, também um modelo, ó. Mesmo processo, ó. O processo está aqui, já botei os números daqui da classificação lá no TJ, e aqui eu só boto os dados da minha empresa, no caso, se for a pessoa física, eu boto os dados da pessoa física, os dados aqui do locatário, os dados do imóvel, e pedindo aqui a desapropriação aqui, o despejo da pessoa por uso próprio. Aí, na petição, o juiz dá o prazo, na notificação, o juiz dá o prazo para a pessoa desocupar. Tem aqui até uma súmula que diz que eu não preciso dizer o objetivo, né, do uso próprio, né? Eu posso pedir simplesmente o uso próprio do imóvel e a pessoa vai desocupar. É importante você fazer contratos curtos, porque com o final do contrato, se você deixar ele indeterminado, fica mais fácil de você usar o uso próprio. Ou seja, ele não tem prazo para acabar. Alguns juízes às vezes falam, não, tem que esperar acabar o prazo para a pessoa desocupar. Se você deixar, depois que acabar os 12 meses, o seu contrato de locação ele pode vigorar indeterminadamente. Isso não quer dizer que as cláusulas de correção de aluguel, de correção de condomínio e outras coisas que estão no contrato, não quer dizer que elas deixaram de valer. Um que deixa de valer é o prazo do contrato. Ele prescreveu o prazo, mas as outras regras contratuais que estão lá continuam valendo, tá? Então, a locação de imóvel sem garantia, tá, pessoal? Ela é uma boa. Você tem aí muitos imóveis empacados aí em escritórios de imobiliárias, porque existe uma dificuldade muito grande na locação. Às vezes você quer alocar uma sala para montar um escritório, o aluguel da sala é R$1.000. O escritório, a imobiliária te cobra aí 10 vezes o valor do aluguel como garantia, ou quer que você chame um amigo ou uma pessoa que tem a casa dele ou que tem os bens dele para botar como garantia. Isso restringe muito a locação, porque eu, particularmente, nos meus negócios, eu não gosto de envolver terceiros, porque ele acaba virando um sócio do negócio. Então, a pessoa vive preocupada se você está em dia com o seu aluguel, está em dia com o aluguel aqui, com o condomínio, então não é interessante, tá? Então, a locação sem garantia é um bom negócio, mas você tem que ter cuidado e agir com rapidez quando você vê que a pessoa está inadimplente. Então, resumindo as dicas, fazer o contrato sem garantia, ok? Cobrança antecipada do aluguel. Se a pessoa
Se a pessoa ficar inadimplente já 1 mês, você já registra o nome dela no Serasa, ela já vai receber ali com 15 dias a notificação que o nome está no Serasa, e aí você determina o prazo para quando você vai entrar com a ação de cobrança extrajudicial. Com 30 dias de vencido, você já pode entrar, ou com 60, com 90, você que vai decidir. Entrou com a ação judicial de cobrança de título, a pessoa com certeza já vai se movimentar. Se não se movimentar, é porque você vê que ela realmente está numa situação atípica de sem condições de arcar com a despesa mensal e da dívida. Então aí você já pode entrar com a ação de despejo para uso próprio. Tudo isso pressiona as pessoas para desocuparem. Digo isso para vocês por experiência própria. Eu administro mais de 300 imóveis e o meu índice de inadimplência é baixíssimo e o meu percentual de ocupação é mais de 90%. Então, por que é mais de 90%? Porque 95% das minhas ocupações, das minhas alocações, são todas sem garantia. Então, isso facilita. Os meus locatários são funcionários públicos, são empresários, são autônomos. Todos eles passam por toda essa verificação que eu faço. Se for um autônomo que não tem emprego fixo, eu peço os extratos bancários, olho a movimentação financeira da pessoa nos últimos 3 meses, faço consulta no Serasa, faço consulta no TJ, pesquiso no Google para ver se tem algum envolvimento em alguma coisa que não é interessante para locação e assim por diante. E aí você precisa entender que tudo isso precisa ser passado para o locatário antes, tá? E aí você passa tudo isso antes para o locatário, o que ele precisa te apresentar. Vou mostrar para vocês aqui o verso da nossa ficha de cadastro para locação, que já tem todas essas informações resumidas. Então tem aqui, ó, esse aqui é o verso da minha ficha de locação. Eu tenho aqui, ó, 3 tipos de locatário, que tem vínculo empregatício, quem é autônomo e quem é empresário. Então eu coloco aqui, ó, vínculo empregatício. Então você tem aqui todas as informações que a gente precisa, ó. Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, tem as cópias aqui, as partes aqui que eu preciso da carteira de trabalho, o número do PIS, PASEP, para eu fazer aquelas consultas na RAIS, no seguro-desemprego, ok? Comprovante de renda aqui, ó, 3 vezes, os 3 últimos contra-cheque, valor líquido com 3 vezes o valor do aluguel mais IPTU e condomínio. Escritura de imóvel quando houver, se ele tiver imóvel, né, em outro lugar, se ele tiver, documento de carro se tiver, e comprovante de residência atual, para eu ter uma referência anterior da moradia dele, tá? E o autônomo tem aqui a relação de documentos, extratos bancários dos 3 últimos meses, ok? Contrato de prestação de serviço se tiver, escritura de imóvel, documento de carro e declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é importante para verificar se aquela renda que ele ganha, ele está declarando. Isso já mostra um perfil de pessoa idônea, uma pessoa que faz suas declarações direitinho. Mas vai acontecer de você ter pessoas com boas movimentações e que não declaram tudo para o fisco. Aí vai ficar ali no seu crivo para você decidir se você loca ou não, tá? E o empresário, ó, os extratos bancários dele também, contrato de prestação de serviço, escritura de imóvel, declaração de imposto de renda da empresa dele e CNPJ e contrato social. Então eu analiso o perfil dele e da empresa. Então a forma de locação sem garantia, ela é interessante, basta você pedir a documentação e fazer análise realmente, tá? Se você não tiver uma análise apurada, você perde bons locatários, tá? E aqui, ó, eu tenho as formas de locação, tá? Ela aqui, ó, sem garantia, tá vendo? Tudo isso a pessoa já recebe no ato que ela visita o imóvel e se interessa. E ela recebe lá e eu falo, olha, as minhas consultoras comerciais lá falam, olha, precisa dessa documentação. Você verifica qual tipo de locatário você é, qual tipo de trabalho você tem e você vai juntar os documentos que estão aí. Se não tiver algum porventura, você informa. E aqui são os tipos de locação, tá? Até quando a gente loca com garantia de fiador, a gente verifica se o locatário tem condições de arcar com a despesa do imóvel. Porque o fiador, ele não vai garantir aluguel mensal ali, ele vai garantir o caso extremo, a pessoa não pagou por mês e aí a cobrança
para envolver o fiador é judicial. Mesma coisa é a caução. Você não vai alocar um imóvel para alguém que não tem renda porque ela juntou 3 aluguéis de IPTU e condomínio, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Locação com garantia é interessante. O seu imóvel pode ser locado sem garantia para pessoas que têm ótimos perfis financeiros. A cobrança judicial você pode fazer sem o advogado. Na justiça comum, que é onde os advogados são necessários, a cobrança demora muito e você acaba perdendo anos de locação. Na justiça especial é mais rápida. Então você mesmo pode dar entrada na ação, tá? Você mesmo pode executar o título e você mesmo pode pedir o despejo para uso próprio. Só que lembrando, você tem que pedir uma coisa separada da outra, tá? E outra questão importante da justiça especial, você não precisa conhecer direito para dar entrada na justiça especial. A própria justiça especial, ela sai das formalidades da área jurídica de um processo na área comum. Então, lá na sua petição, se você seguir o padrão lá, você pode incluir outras informações. Claro que você tem que se atentar no que você está pedindo, tá? Mas aquelas petições que eu mostrei para vocês, elas já são padrão no judiciário, já uso há mais de 3 anos e tem os resultados excelentes com relação às locações, ao perfil dos locatários e à ocupação dos imóveis que eu administro. Então, pessoal, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Locação sem garantia não é tão ruim e você pode trazer uma segurança maior na sua locação. Se alguém quiser os modelos que eu mostrei para vocês e os links de consultas, é só me pedir aí nos comentários. Aproveita e se inscreva aí no canal para receber mais novidades aí nos nossos vídeos. É só me pedir aí nos comentários os links e os modelos que eu mando sem problema nenhum. Muito obrigado, um abraço a todos.